Bom, estudo para concursos, informática pro IBGE, sobre arquivos, quarta parte, compreendendo as partes de uma janela. Daí ele fala, tem um textinho interessante sobre as coisinhas de uma janela, 9 coisas de uma janela. Então, tipo, tem 9 coisinhas como explicaçãozinha, e exibindo a organização de arquivos e pastas também. E as opções do botão de modos de exibição, né, que falou de exibir, e depois tem as opções do modo de exibição. Já caiu questões dessas, muito irritantes. Vou terminar com isso. Vamos lá. Quando você abre uma pasta ou biblioteca, ela é exibida em uma janela. As várias partes da janela foram projetadas para facilitar a navegação na Intel no Windows e o trabalho com arquivos, pastas e bibliotecas. Veja a seguir uma janela típica de cada uma delas. Então, parece uma janela típica com uma numeração de coisinhas teste janela. Os nomes dela é painel de navegação, botões de voltar e avançar, barra de ferramentas, barra de endereços, painel de biblioteca, cabeçalho de colunas, lista de arquivos, a caixa de pesquisa e painel de detalhes. Agora explicando cada um, painel de navegação. Use para acessar bibliotecas, pastas de pesquisa salvas ou até mesmo todos os discos rígidos. Use a seção favoritas para abrir as pastas de pesquisa mais utilizadas. Nessas bibliotecas é possível acessar as bibliotecas. Você também pode usar pasta de computador para pesquisar pastas e subpastas para obter mais informações. Consulte trabalhando com o painel de navegação. Botões voltar e avançar. Use-os para navegar para outras pastas ou bibliotecas que você já tenha aberto, sem fechar na janela atual. Esses botões funcionais juntamente com a barra de endereço, depois de usar a barra de endereços para alterar pastas. Por exemplo, você pode usar o botão voltar para retornar à pasta anterior. Use para executar as tarefas comuns como alterar a aparência de arquivos, pastas, copiar arquivos em um CD ou iniciar uma apresentação de slides de imagens digitais. Os botões da barra de ferramentas mudam para mostrar apenas as tarefas que são relevantes. Por exemplo, se você clicar em um arquivo de imagens, a barra de ferramentas mostrará os botões diferentes daqueles que mostrará se você clicar em um arquivo de música. Barra de endereços, use para navegar para uma pasta ou em biblioteca diferente ou voltar à anterior para obter mais informações. Consulte navegar usando a barra de endereços. 5. Painel da biblioteca é exibido na pá apenas quando você está em uma biblioteca. Como na biblioteca de documentos, use o painel de biblioteca para personalizar a biblioteca ou organizar arquivos de propriedades distintas. Para obter mais informações, consulte trabalhando com bibliotecas. 6. Cabeçalhos de colunas. Isso para alterar a forma como os itens na lista de arquivos são organizados. Por exemplo, você pode clicar no lado esquerdo do cabeçalho da coluna para alterar a ordem que os arquivos e pastas são exibidos. Ou pode clicar no lado direito para filtrar arquivos de maneiras ou diversas. Observe que os cabeçalhos de coluna só estão disponíveis no modo de exibição de detalhes. Para aprender como alternar para o modo de exibição de detalhes, consulte exigindo organização, arquivos e pastas mais adiante neste tópico. 7. A lista de arquivos. É aqui que o conteúdo de pasta ou biblioteca atual é exibido. Você usou a caixa de pesquisa para localizar um arquivo, somente os arquivos que correspondem à sua exibição atual, incluindo arquivos em subpastas, serão exibidos. Caixa de pesquisa. Digite uma palavra ou frase na caixa de pesquisa para procurar um item na pasta ou biblioteca atual. A pesquisa inicia assim que você começa a digitar. Portanto, quando você digitar B, por exemplo, todos os arquivos cujos nomes iniciarem com a letra B aparecerão na lista de arquivos. Para obter mais informações, consulte localizar arquivos em uma pasta. E painel de detalhes. Use-o para ver a propriedade mais comuns associadas a arquivos selecionados. Propriedades do arquivo são informações sobre os arquivos, tais como autor, data, última alteração, qualquer marca descritiva que você possa ter adicionado ao arquivo. Para obter mais informações, consulte adicionar marcas ou outras propriedades de arquivos. Exibindo e organizando pastas. Quando você abre uma pasta ou biblioteca, pode alterar a aparência dos arquivos de janela. Por exemplo, talvez você prefira ícones maiores ou menores em uma exibição que lhe permita ver tipos diferentes de informações sobre cada arquivo. Para fazer esses tipos de alterações, use o botão Modos de exibição, que está lá no canto da barra de ferramentas.
Toda vez que você clica no lado esquerdo do botão do modo de exibição, ele altera a maneira como seus arquivos e pastas são exibidos, alternando entre 5 modos de exibição, distintos ícones grandes, lista de modo de exibição, chamado de detalhes, que mostra várias colunas e informações sobre os arquivos, de modo de exibição de ícones de menores, chamado de lado a lado, tem um modo de exibição chamado conteúdo, que mostra a parte do conteúdo de dentro do arquivo. Eu não lembrava que tinha um método de abrir de arquivos chamado conteúdo. Deixa eu ver se ele ainda existe. Abrir uma pasta. E agora, cadê os modos de exibição que aparecem? Quer dizer, aqui é o acesso rápido. Aqui. Não, não tô achando não. Deixa eu ver uma coisa aqui. Faz a transferência, exibir. Cliquei no exibir, apareceu ícones grandes, ícones. Olha, tem um treco de conteúdo. Deixa eu clicar em conteúdo. E apareceu pastas. Ferramentas de imagem. Bom, basicamente eu não vejo qual é a diferença entre conteúdo e detalhes. Quer dizer, quando eu cliquei no conteúdo apareceu mais, me parece mais a coisa como se fosse um treco de detalhes. Deixa eu clicar em detalhes para ver a diferença. Olha, bem diferente. Os detalhes só aparecem os arquivos que tem nome, data de notificação, tipo e tamanho. Mas no conteúdo aparece as imagenzinha com um treco de data de notificação só. Sinceramente não estou entendendo. E agora voltei lá para o método antigo. Uhum. Se você clicar na seta do lado direito do botão do modo de exibição, terá mais opções. Mova o controle deslizante para cima e para baixo para ajustar o tamanho de ícones das pastas e dos arquivos. Você poderá ver os ícones alterando o tamanho enquanto move o controle deslizante. Sobre as opções do botão do modo de exibição. Na biblioteca você pode ir além, organizando seus arquivos de diversas maneiras. Por exemplo, digamos que digamos que você deseje organizar os arquivos de biblioteca música por gênero, como jazz e clássico. Clique na missão inicial e em seguida clique em músicas no painel de biblioteca. E só isso. Acima a lista vai de arquivos. Clique no próximo, no meu próximo e no próximo e vai clicando na organizar por e em gênero específico, né? Agora eu estava pensando em terminar o vídeo aqui, mas vamos terminar o conteúdo de arquivos. Só tem mais um, dois, três, quatro conteúdos. Sobre localizar arquivos. Dependendo de quantidade de arquivos que você tem e de como eles estão organizados, localizar um arquivo pode significar procurar dentro centenas de arquivos e subpastas, uma tarefa nada simples. Para poupar tempo e esforço, use a caixa de pesquisa que localizar arquivo. Aquela coisinha no canto esquerdo da Windows Explorer. A caixa de pesquisa está localizada na parte superior da cada da esquerda, da direita, se falei errado. Cada janela para localizar um arquivo para abra pasta biblioteca, mais provável que cada ponto de partida para sua pesquisa, clique na caixa de pesquisa e comece a digitar. A caixa de pesquisa filtra o modo de exibição atual com base no texto que você digita. Os arquivos serão exibidos como resultados de pesquisa e termo de pesquisa correspondente ao nome do arquivo, as marcas e outras propriedades do arquivo e até mesmo a parte do texto em documento. Se você estiver pesquisando um arquivo com base em uma propriedade, como tipo de arquivo, poderá refinar
de pesquisa antes de começar a digitar. Basta clicar na caixa de pesquisa e depois de uma das propriedades exibidas abaixo. Essa caixa, isso adicionará um filtro de pesquisa. Interessante. Como um filtro de pesquisa, exemplo é o tipo. Ao seu texto de pesquisa, fornecendo assim resultados mais precisos. Caso não esteja visualizando o arquivo que está procurando, você poderá alterar todo o escopo de uma pesquisa clicando em uma das opções. Clicando em uma das opções na parte inferior dos resultados da pesquisa. Por exemplo, caso pesquise um arquivo na biblioteca de documentos, mas não consiga encontrá-lo, você poderá clicar em bibliotecas para expandir a pesquisa. As demais bibliotecas para obter mais informações, consulte localizar um arquivo em uma pasta. Copiando e movendo arquivos e pastas. De vez em quando você pode querer alterar o local onde os arquivos ficam armazenados no computador. Por exemplo, talvez você queira mover os arquivos para outra pasta ou copiá-los em uma mídia removível, como CDs ou cartões de memória, a fim de compartilhar com outra pessoa. A memória das pessoas copiam e movem arquivos usando o método chamado arrastar e soltar. Comece abrindo a pasta que contém o arquivo ou a pasta que deseja mover. Depois, em uma janela diferente, abra a pasta para onde deseja mover o item. Posicione as janelas lado a lado na área de trabalho para ver o conteúdo de ambas. Em seguida, arraste a pasta ou o arquivo da própria pasta para a segunda. Isso é tudo. Ao usar o método de arrastar e soltar, note que algumas vezes o arquivo ou a pasta é copiado, e outras vezes ele é movido. Se você estiver arrastando um item entre duas pastas que estão no mesmo disco rígido, os itens serão movidos para que duas cópias do mesmo arquivo ou pasta não sejam criadas no mesmo local. Se você estiver arrastando o item para uma pasta que esteja em outro local, para o mesmo movível como CD, o item é copiado. Sabe, isso aqui eu queria que eles tivessem colocado mais coisinhas, mas basicamente isso aqui é uma das coisas que mais caem no concurso sobre arquivos. Basicamente é que se você mover de um arquivo de um outro diretório, que é o arquivo removível, ele copia, mas se não for, ele, ele é só apagado, movido, ele é só movido, basicamente. Também tem aquela coisa do SSD e do HD. É que se você... Daí eles têm uma explicação, é que se você dava pra fazer uma pegadinha com isso. Por isso que eu tô comentando. É que se você clicar. Se você conectar um HD no seu computer, laptop, e tentar mover ele do seu HD para o outro, daí acontece essa coisa de copiar, certo? E deletar. Mas isso não acontece no SSD. Ou, na verdade, o que eu estou falando pode ser ao contrário também. Bom, basicamente um SSD ou um HD, não acontece essas coisas de copiação e movimentação, por causa do tipo de memória que eles têm. Voltando. Observação: a maioria não é mais fácil organizar as duas janelas na área de trabalho é usar e ajustar. Se você copiar ou mover um arquivo para pasta para uma biblioteca, ele será armazenado no local de salvamento do padrão da biblioteca. Outra forma de copiar ou mover um arquivo é arrastando-o da lista de arquivos em uma pasta de biblioteca no painel de navegação. Com isso, esse não será necessário abrir as duas janelas distintas. Mas, criando ou excluindo arquivos. O modo mais comum de criar arquivos é usando um programa. Por exemplo, você pode criar um documento de texto em um programa de processamento de texto, ou um arquivo de filme em um programa de edição de vídeos. Alguns programas criam um arquivo no momento em que serão abertos. Quando você abre o WordPad, por exemplo, ele inicia uma página em branco. Isso representa um arquivo vazio e não salvo. Comece a digitar e quando estiver pronto para salvar o trabalho, clique no botão salvar no WordPad. Na caixa de diálogo exibida, digite um nome de arquivo que o ajudará a localizar o arquivo. Novamente no futuro, clique em salvar. Por padrão, a maioria dos programas salva arquivos, pastas comuns como meus documentos e minhas imagens, o que facilita a localização dos arquivos na próxima vez. Quando você não precisar mais de um arquivo, poderá removê-lo do computador para ganhar espaço e impedir que o computador fique congestionado com arquivos indesejados. Para excluir um arquivo, abra a respectiva pasta ou biblioteca e selecione o arquivo. Pressione Delete no teclado aqui na caixa de diálogo e excluir aquele arquivo e clicar em si. Tão complexo. Quando você exclui um arquivo, ele é armazenado temporariamente na lixeira. Pense nele como uma rede de segurança que lhe permite recuperar pastas ou arquivos excluídos por engano. De vez em quando você deve esvaziar a lixeira para recuperar o espaço usado pelos eles.
também pode ser mudado pelas propriedades. Os arquivos de pasta texto devem ter um nome. O nome é dado no momento de criação. A regra para a nomenclatura de arquivos e pastas varia para cada sistema operacional. No Windows, vamos estudar nesse material, os nomes podem conter até 256 caracteres. E se não pode ser, letras, não pode, quer dizer, são 250 caracteres de letras, números, espaço em branco e símbolos. Mas não pode ter a barrinha vertical de direita a esquerda, o maior que, o menor que, o asterisco ou a interrogação e os dois pontos, que são reservados pelo Windows. E para terminar, uma última coisa. Falamos de excluir, agora vamos falar de abrir. Abrindo o arquivo existente. Para abrir o arquivo, clique duas vezes nele. Em geral, o arquivo é aberto no programa que você usou para criá-lo ou alterá-lo. Por exemplo, um arquivo de texto será aberto no seu programa de processamento de texto, mas nem sempre é o caso. O clique duplo em um arquivo de imagens, por exemplo, costuma abrir um visualizador de imagens. Para alterar a imagem, você precisa usar um programa diferente. Clique com o botão direito do mouse no arquivo e clique em abrir com o nome do programa que deseja usar. Né? Ou seja, basicamente a informação de botão direito e clique duplo de imagem abre coisas estranhas ao invés de um arquivo que abriu. Tchauzinho.